Lições Bíblicas CPAD, segundo trimestre de 2019. Essa lição maravilhosa que vem falando do tabernáculo, comentada pelo pastor Elianai Cabral, que dispensa apresentações. Os artesãos do tabernáculo. Texto áureo. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo regularmente a cada um como quer. Verdade prática. O Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra. A leitura em classe está em Êxodo 31, do 1 ao 12, e nós vamos ler. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Urim, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, em lavramento de pedras para engastar e em artifícios de madeira para trabalhar em todo lavor. Eis que tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo que é sábio de coração, para que eles façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, o propiciatório, o que está sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes dos filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para santuário, farão conforme tudo que tenho mandado. Lição vem falando sobre o tabernáculo, e na lição de número 2, ela destaca a obra e o trabalho de Bezalel e Aholiabe, que são os artesãos, os escultores do tabernáculo, aqueles que trabalhariam nos desenhos, nas minúcias do tabernáculo. E como é belo poder contemplar essa grandiosidade, Deus chamando pessoas e usando os seus talentos para benefício do seu reino. Homens especiais para serviços especiais. Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Êxodo 31, verso 2. Na lição passada, vimos que o tabernáculo deveria ser construído bem como as suas peças habilitadamente detalhadas para executar essa obra. Deus chamou Bezalel e Aholiabe, o primeiro da tribo de Judá e o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalharem em toda sorte de obra, em ouro, prata, bronze e madeira. Então nós vemos que Bezalel e Aholiabe foram chamados e eles vão ministrar os seus talentos naturais a Deus. Eles vão oferecer aquelas capacidades naturais que eles tinham. Elas são potencializadas pelo poder de Deus, pois a palavra diz que o Senhor chamou Bezalel e Aholiabe para ministrar a ele e para
cumprir todo o projeto que Deus estava designando para o tabernáculo. É importante dizer que deveria e havia uma sensibilidade do Espírito em Bezalel e Aholiabe, porque é uma obra engenhosa, é uma obra que não foi desenhada, arquitetada pelo melhor engenheiro da terra, foi desenhada pelo melhor engenheiro de todo o universo. Então, Bezalel e Aholiabe precisam estarem dotados do Espírito Santo e precisam estarem sensíveis para receberem tudo aquilo que Deus estava transmitindo através de Moisés, que Deus estava falando a Moisés. Tudo aquilo. Perceba que eles não são primariamente os receptores da mensagem. Deus não fala diretamente a eles o que eles vão fazer. Então Deus fala a Moisés, Moisés transmite a eles, e daí a importância de serem cheios do Espírito Santo, de estarem na mesma visão de Moisés para transmitir ou para captar a mensagem, para receber, entender aquilo que Moisés estava transmitindo segundo a visão que Deus lhe dera. Não existe nas empresas, nas igrejas, problemas de comunicação. Às vezes você diz pinta de uma cor, pintam de outra. Faz dessa forma, fazem de outra. Vai tal hora, vão em outra. Então, existe aqui uma harmonia desses escultores de Deus para entenderem a grandiosidade detalhadamente daquilo que Deus lhes entregara. Então, existe neles o talento natural que é potencializado por Deus para que eles exerçam essa chamada para atender os desígnios de Deus. O verso 3 de Êxodo 31 diz: o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo o artifício. O Espírito de Deus para lhe gerar sensibilidade, para entender a grandiosidade da visão, para seguir a planta, de entendimento, de sabedoria, para saber como fazer, de entendimento em ciência e todo o artifício. Que privilégio para esses homens serem chamados por Deus, escolhidos para tal obra, de dormir dentro do santuário, ainda sendo construído, ainda sendo formado. O nome Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. Então imagine Bezalel terminando o Santíssimo, ainda não consagrado, mas quem sabe reclinando aos pés da Arca do Concerto de Deus. E aqui algo interessantíssimo. Bezalel formou o propiciatório. Bezalel tinha um talento tremendo que deixaria sem dúvida alguma para trás o nosso escultor de arte barroca, conhecido de nós brasileiros, Aleijadinho, porque fez aquele desenho magnífico dos querubins sobre a tampa no propiciatório. Imagine a graça que envolve aquelas pessoas que estavam trabalhando ali. Mas depois que ele saísse de lá e que fosse consagrado, ele nunca mais poderia entrar ali naquele santuário
que ele ajudou a construir. Não poderia tocar na arca que ele ajudou a desenhar, dando a entender que cada um tem a sua função no reino de Deus e que essas funções são específicas e que ninguém pode ir além daquilo que Deus estabeleceu. Bezalel e Aholiabe, a prerrogativa de Deus. É o tópico 2 do capítulo 1, Êxodo 31, 1 e 2. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar a sua obra. Então, o chamado, quem faz é Deus. É Deus quem escolhe. Não foi Moisés que apareceu e disse: estes serão os artesãos, estes serão aqueles que vão fazer o desenho. Não foi uma licitação, não foi o mais chegado, não foi o mais próximo, não foi o amigo, não foi o parente. Então Deus apresenta um da tribo de Dan e outro da tribo de Judá. Não são familiares, não são os mais chegados, porque o ministério é um trabalho espiritual. Não é para quem quer. É claro que aqueles que querem e buscam, Deus entrega. Mas não é por artifício humano. Não é por articulações humanas. É Deus quem chama. É Deus quem entrega. É Deus quem mostra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às artes e às ciências, capacitando-as para potencializar esta habilidade. Esta forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus, Paulo entre os gentios. Então, aqui belíssimamente bem, o escritor narra e diz da forma estratégica em que Deus chama esses homens e chama alguns. Nós temos a tendência a acharmos que as nossas habilidades aparentemente naturais, nós sabemos que vários de nós temos habilidades com as quais nascemos e que não são necessariamente aqueles dons espirituais catalogados, mas que são habilidades que, mesmo sendo genéticas, hereditárias, através do convívio ou mesmo do aprendizado, nós entendemos que são provenientes de Deus. E nós vemos que estas habilidades podem ser usadas para benefício do reino de Deus. E que Deus chamará, por vezes, pessoas estratégicas. Isso não significa necessariamente que esse especial são pessoas grandes, elevadas, benquistas, bem colocadas perante a sociedade. Mas Deus vai usar um talento natural que ele já tem. Então Pedro foi chamado para exercer seu ministério entre os judeus e Paulo entre os gentios. Pedro, porque conhecia a tradição judaica, porque tinha uma linguagem popular, rústica, conhecia o dia a dia da população. Cada um é chamado para uma coisa. Gálatas 2:8.
porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo narrando que Deus especificamente chama Pedro para uma função, apostolado entre os judeus, os da circuncisão. E ele desenvolve seu ministério nisso. Ele avança nisso, porque ele conhecia, era um homem da pesca, era um homem do dia a dia do povo daquela região. Então, estrategicamente, Deus escolhe a Pedro. Porém, aos gentios, Deus levanta Paulo. Isso não significa que Pedro não pregou aos gentios, nem significa que Paulo não pregou aos judeus. Significa, porém, que a base, a direção do ministério de cada um, e nós entendemos que desenvolvemos melhor quando estamos na função em que fomos chamados, no local em que fomos chamados. Existem pessoas que batem cabeça, lutam de um lado para o outro e às vezes não rompe no ministério, porque Deus o está direcionando para outro lugar e eles insistem em estarem no lugar que Deus não os pôs. Então Pedro estrategicamente é usado como apóstolo dos da circuncisão. E Paulo chamado aos gentios. Paulo é erudito. Paulo está acostumado a falar com os procônsulos, com as autoridades, com os secretários dos Césares, com os reis. Então, nós vemos que Deus chama pessoas com dons naturais específicos, com habilidades que foram adquiridas através de aprendizado, mas que já estão lá falando. Por exemplo, missões transculturais, missões internacionais. Vai cair bem alguém que já fale 1, 2, 3 línguas, 3 idiomas. Nem sempre ou raramente vai se manifestar aquele dom do falar em outras línguas. Então, estratégico. Deus trabalha com pessoas estratégicas usando suas capacidades naturais e potencializando-as e acrescentando poder espiritual. É verdade que às vezes Deus chama pessoas que aparentemente não têm nenhuma habilidade natural ou que ainda não descobriram, porque todo mundo faz alguma coisa com maestria, com graça. Então, Deus chama Pedro e chama a Paulo. E aqui em Gálatas 2, Paulo diz que quando Pedro chegou, e quando chegaram, na verdade, os que eram da circuncisão, os judeus, Pedro foi se afastando deles, pelo que Paulo, em defesa do seu ministério. E aqui nós vemos o primeiro embate entre ministérios, servindo o mesmo Deus, o mesmo corpo, mas a defesa do apostolado de Paulo vai surgir aqui de forma veemente. E nós voltamos lá para o texto áureo. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas,
repartindo particularmente a cada um, de sorte que, tendo variedade de dons, servimos ao mesmo Deus. Quando Pedro vê os da circuncisão chegando, ele se afasta, pois ele estava na mesa com os gentios, e ele vai se afastando e se aproxima dos da circuncisão. Pelo que Paulo levanta e defende, e diz que ele era irrepreensível naquele momento. Veja o zelo que Paulo tem para o público que ele foi chamado para ministrar. Ele se levanta e diz que Pedro era repreensível e o repreendeu na face. Defenda aquilo para o qual Deus te chamou. Defenda o público que Deus colocou em tuas mãos. Nós vivemos dias de muitas turbulências e muitos ataques à verdade do Evangelho. E amontoaram para si líderes segundo e mestres segundo as suas próprias concupiscências. E estamos na era da viralização, e viralizaram distorções do Evangelho, de sorte que quando o Evangelho puro e simples é apresentado, ele é às vezes rejeitado. Defenda aquilo para o qual Deus te chamou. De sorte que Pedro tem sua importância e Paulo tem a sua importância. O que profetiza não é maior do que o que prega. Aleluia. O que prega não é maior do que o que profetiza. Falo em essência do ser, embora haja importância e haja a necessidade de um dom ou um ministério, ou no que se apresenta na igreja, no culto público, mais de um do que de outro. No que se refere à liturgia, mas eles se cumprimentam. Nós vemos por aí, Brasil afora, que aquele dom que nós chamamos de dom do conhecimento, que é o dom de expor aquilo que estava em oculto, as pessoas que têm esse dom são veneradas. E nós vemos que às vezes o dom da profecia bíblica, que é da exposição da palavra, tem sido deixado de lado. Por quantas vezes encontramos pessoas e elas dizem a respeito do dom da profecia e o dom da palavra sendo deixado de lado. E ela diz assim, não precisa pregar muito, não. Fala 7 minutos e tá bom. Por outro lado, vemos cultos inteiros que giram em torno de profecias. Profecias que levam o nome de profecias, mas às vezes nem são. Então, Pedro, chamado para o ministério da circuncisão, para ministrar aos da circuncisão, não ao ministério da circuncisão em si, e Paulo chamando aos gentios. E Paulo diz isso em Gálatas 2:8. Romanos 11:13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então Paulo diz que ele entende muito bem isso. É importante entender para o que você foi chamado. É importante entender a sua área de atuação no reino de Deus, para dedicar-se melhor a ela, para entregar-se, doar-se a ela. Então, Pedro, chamado para pregar aos da circuncisão, e Paulo aos gentios.
Tratava-se de pessoas estratégicas para fazer obras estratégicas. É assim que Deus age ao longo da história da igreja. O Pai Celestial capacitou pessoas e deu-lhes sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. Ele pode falar ao seu coração agora acerca de um chamado. Seja sensível à voz dele. A comunicação de um chamado é coisa gloriosa na vida de um cristão. E perguntaram a uma grande, nós usamos essa expressão, uma pessoa que fez prestou louváveis serviços ao reino de Deus. Perguntaram como é que foi o seu chamado. Ela disse, não sei, eu ouvi uma ordem e segui. A ordem dizia, ide. Então você pode, no momento que você estiver estudando essa lição, você pode estar ouvindo um chamado, ou ser relembrado do chamado que você deixou. Quem sabe você não está aí usando os talentos que Deus te deu. A pluralidade do serviço cristão. Isso aqui é interessantíssimo, pois temos a tendência de achar que Deus é Deus de uma forma apenas. E nós vemos isso através de igrejas. Nós vemos que igrejas são parecidas com pessoas. Parece que cada uma tem uma forma diferente. E aí nós precisamos sermos sensíveis para saber o que é variedade de dons e o que é problema doutrinário e teológico e heresia. Variedade de dons, nós precisamos ser maduros para aprender a conviver com as diferenças do dom. Porque por vezes você se dedica ao dom e ao teu ministério e tu tens a tendência de criar resistência para outros dons e para outros ministérios. Por exemplo, o ministério de mestre, ele é analítico, ele é mais pé no chão, ele tende a analisar tudo. E isso soa estranho ao que tem o dom do conhecimento, o dom da revelação, o que tem variedades de línguas. Porque no nosso contexto, esses tendem a serem mais emotivos. Só que a igreja precisa de ambos. E por não sermos maduros o suficiente, às vezes nos degladiamos, sendo que uns completamos aos outros. A igreja precisa de todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa de tudo. Então ela é plural. Os dons, a pluralidade do serviço de Deus, a variedade, a diferença. Não é todo mundo mão, não é todo mundo cabeça. Cabeça é só Cristo, o reino. Não é todo mundo braço. Cada um tem a sua diferenciação no reino de Deus. Romanos 12, 4 a 8. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Mostra essa diversidade dos serviços e ministérios cristãos. Porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim, pois, nós somos muitos, mas um só corpo em Cristo, mais membros uns dos outros, de sorte que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada,
Se profecia, seja segundo a medida da fé. Se ministério, seja em ministrar. Ou que ensina, em ensinar. O que exorta, em exortar. O que reparte, em simplicidade. O que preside, com zelo. Precisamos focar nisso aqui. Às vezes nós achamos que a posição de presidir é uma posição que torna todos os outros subalternos. Por isso ela precisa ser com zelo, para que esse nível alto não me faça subjugar os meus irmãos. O que exercita misericórdia com alegria, porque misericórdia é exercitar amor, favor a quem não merece. E corre o risco de a continuidade disso trazer tristeza. Porém, ele deve estar banhado pelo Espírito, exercitando isso com alegria. 1 aos Coríntios 12, 8 a 10. Porque pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Essa aqui é talvez a galeria mais conhecida dos dons, e eu não faço divisão entre dons e ministério. A outro pelo Espírito, porque acredito que ministério também é dom. Fazemos a divisão de dom de serviços, dons da fala. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro pelo Espírito a palavra de conhecimento. E a outro pelo Espírito a fé. A outro pelo Espírito dons de curar, no plural. A outra operação de milagres. Curar dor de cabeça é dom de cura. Dor na perna é dom de cura. Levantar paralíticos, abrir olhos de cegos, ressuscitar mortos é dom de maravilhas, operação de milagres. Há outros o dom da fala, dom da profecia. Há outro dom tão caro e tão necessário para a igreja, dom de discernir espíritos. É a maior carta de recomendação da igreja, o dom de discernir os espíritos, para não ser enganado com profecias mentirosas, com curas mentirosas, porque existem muitos falsos, embora isso não signifique aniquilamento dos verdadeiros. É até necessário que haja os falsos para que os verdadeiros se manifestem. Se existem os falsos, os verdadeiros vão sobrepujar e operar em Deus 2 vezes mais. Mas o dom de discernir espíritos é necessário na igreja. Muitas são as necessidades da igreja local. Então aqui nós vemos aquele dom de socorro em ação. Um dom que às vezes desprezado por alguns, mas que é um dom urgente, tão caro e tão necessário para nós. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre esta importante tarefa. Porém, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aqui a igreja foi crescendo e a demanda das necessidades, as urgências,
foram surgindo, as receitas da igreja aumentando e um grande número de viúvas, de sorte que alguns começaram a queixar-se das necessidades das viúvas. Era necessário que alguém atendesse essas viúvas. Então, os discípulos dizem que eles não podem deixar o ministério, o dom que eles receberam, e se dedicar às mesas, ao trabalho de socorro social. Fazem isso não dizendo que há uma menor importância nesse ministério, mas que eles estavam dedicando-se àquilo para que foram chamados. Então eles disseram que escolhessem irmãos 7 homens de boa reputação. Vejam a importância do dom do socorro. Para exercer esse dom tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo e sabedoria para que cuidem dessa importante tarefa. Então, aquele auxílio de visitar, de recolher, de fazer uma ação social, de dar um remédio para alguém, é de suma importância. Tarefa essa de grande importância. Dom de socorros. Capítulo 2. Cheios do Espírito Santo e sabedoria, entendimento e ciência. Êxodo 31, 3 a 5. Cheios do Espírito Santo para realizar a obra. Para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito, não adianta a vontade, não adianta o marketing, não adianta a influência. Para ser legítimo, tem que ser pelo Espírito. Atos 3, 31, acabamos de ler. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta importante tarefa, para recolher donativos e entregar às viúvas necessitadas. Se era na igreja, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o trabalho para Deus tem que ser movido pelo Espírito. É importante os seus talentos naturais. Importante aquilo, a sua capacitação humana. Mas você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Atos 13, 2 a 4. Servindo eles ao Senhor e jejuando de dia e de noite, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu chamei. Então, jejuando e orando, impondo eles as mãos, os despediram. Esses, então enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Perceba que disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Quem ordena o chamado e quem escolhe é Deus. Não é pela influência, não é pelo ministério, não é pelo tempo de ministério, não é pela amizade, não é pelo parentesco, pela simpatia ou pela posição social. É o Espírito quem chama. O Espírito Santo disse a eles: apartai-me a Barnabé e a Saulo.
Como é importante lembrarmos isso nesses dias, que muitos acham que é humano, que é na força do braço, que é na força do marketing, que é ser descolado. Se não for pelo Espírito, será apenas um trabalho para ser aplaudido pelos homens. Para ser legítimo, tem que ser pelo Espírito. É o Espírito quem diz: apartai-me a Barnabé e a Paulo. E é o Espírito Santo que os envia, enviados pelo Espírito. Há uma grande diferença entre aqueles que estão enviando-se a si mesmo e aqueles que foram enviados pelo Espírito. Tópico 2. Habilidades especiais para obras especiais. Romanos 12, 3 a 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm as mesmas funções, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé, se ministério, seja em ministrar, o que ensina, em ensinar, o que exorta, em exortar, o que reparte, em simplicidade, o que preside com zelo e o que exercita com misericórdia. A variedade dos dons, cidade nos dons, cheios do Espírito Santo para fazer a obra, tendo habilidades naturais especiais, potencializadas pelo poder do Espírito. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Ora, a diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo que opera a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera todas as coisas. Então, use os seus talentos para serviço do reino. Tem pessoas que têm uma habilidade tremenda de se comunicar nas redes sociais. Não está catalogado, mas entendemos que pode ser uma extensão do dom de mestre. Tem pessoas que têm uma habilidade tremenda em trabalhar com infantes, com crianças. Não está catalogado, mas entendemos também que é uma extensão desse dom de mestre. Use os seus talentos, todo o escorpo, o desenrolar do plano de salvação, uma causa jurídica. Então use o seu talento como advogado, seu talento natural. Use os seus talentos para servir a Deus, usando esses talentos naturais mesmos para servir ao Senhor, que pelo poder do Espírito Santo os potencializará. Capítulo 3. Usando os talentos para a glória de Deus. Os talentos de Bezalel e Aholiabe são colocados a serviço de Deus. Já vimos que Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata, cobre, além de outros materiais como madeira. Mas algo devemos destacar. Ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Assim, revestido do Espírito de Deus, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de maneira esteticamente bela. Eles primeiro submeteram-se, por isso o que faziam era para a glória de Deus. Outros sim, se Deus por um lado capacita, que Deus por um lado chama pessoas com talentos especiais, ao chegar-se, não pode ser confiando na força do braço, não pode ser confiando na sua posição acadêmica.
É Deus quem te chama. É Deus quem te capacita e te potencializa. E você só está por causa de um chamado divino. Seus talentos humanos, sem serem banhados pela presença do Espírito Santo, nada serão, de nada servirão. Você estará louvando a si mesmo se você estiver fazendo apenas nos seus talentos humanos e não na força de Deus. Só é para a glória de Deus a partir do momento que Deus envolve a sua vida pelo seu Espírito e seja para a glória dele. É por isso que vem o poder divino habilitando para fazer aquilo que não está ao alcance da nossa mão. Para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter consciência profunda de que foi Ele quem nos chamou. Este é o passo fundamental para que nosso trabalho glorifique a Deus. Depois, é preciso admitir que, embora você tenha a mais importante capacitação secular, Deus sempre é quem dará a última instrução. Experimente submeter-se a Deus e a fazer qualquer tarefa para a glória dele. Talvez ante a sua capacitação, a sua especialização humana, você pode ter a tendência a tentar resolver e o perigo de tentar orgulhar-se por aquilo que não é seu. Submeta os seus talentos naturais. Submeta-se aos seus talentos que a ti vieram por treinamento, ao senhorio dele. Os talentos revelados na igreja. Tópico 2. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os servos e entregou-lhe os seus talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor daqueles servos e ajustar as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros talentos. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, todos os talentos que nos foram confiados, como diz essa passagem bem extensa de Mateus capítulo 25, embora essa passagem fale do retorno da vinda do Senhor, todos os talentos que nos foram confiados serão um dia cobrados. Deus nos deu para trabalharmos para a edificação da sua obra. Embora Mateus 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela também é uma ilustração para mostrar que Deus espera que nós façamos com a nossa vocação. O que ele exigiu de Bezaleel e de Aholiabe também está contemplado na parábola dos talentos. Nesta parábola, a palavra grega talaton, que significa talento, ganha destaque. O termo refere-se à moeda de alto valor. Nesse contexto, o homem rico distribuiu vários talentos aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um para negociar naturalmente. O homem rico esperava receber retorno dos servos. A mensagem aqui é clara. O Salvador, ao voltar, ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que ele nos capacitou para o seu reino. Desenvolver talento simboliza perseverar na fé e comprometer-se com o serviço do corpo de Cristo.
tudo que o Senhor nos concedeu. Então, todos esses nossos talentos, todo o talento que o Senhor nos concedeu para servir a Ele na sua obra, Ele cobrará de nós. Então, como bons artesãos, como bons escultores, vamos desenhar, vamos ornamentar, vamos trabalhar na noiva, trabalhar nessa dispensação, dentro e fora, a tempo e a fora de tempo, para que aquele Senhor não nos ache despercebidos como esse homem rico que granjeou, deu os talentos para os seus servos granjearem, e aquele servo temeroso não granjeou, e até aquilo que ele tinha, ele perdeu. Cada crente é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontrarmos no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5:10. Não desperdice o talento que Deus te deu. Honre o Senhor com os seus talentos. Então vamos honrar a Deus com os nossos talentos, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, ou bem ou mal. Um dia nós estaremos perante o tribunal de Cristo para sermos galardoados, recebermos dele a recompensa por todo o trabalho prestado. Os trabalhos que fazemos aqui na terra não é em vão. Há um Deus que contempla, há um Deus que vê, há um Deus que assiste, e dos altos céus estende as suas mãos para te ajudar nesses intentos e nesses projetos. Não desanime, não desfaleça. Como bons artesãos, cheios do Espírito Santo, dediquemo-nos a esta tão especial obra. Conclusão. No reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também de caráter social, educacional, material. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. Esforcem-se com esmero e amor. Então, doem os seus talentos para Deus. Entregue-se sem reservas. Doem os seus talentos. Se você é advogado, doe em algum momento. Faça uma consultoria, atraindo, convidando alguém para conhecer o amor de Deus através dos seus talentos. Doem todos os seus talentos, seja ele de natureza espiritual ou natural, para o Senhor. Foi o Senhor quem te deu, e Ele te aperfeiçoará para trabalhar nele, com Ele, de forma especial. Que os seus talentos sejam potencializados em Deus. Pai, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos por esta lição abençoada, nós te louvamos pelo entendimento que o Senhor trouxe ao nosso coração através desta palavra. Senhor, que cada pessoa que assistir esse vídeo seja autentificada pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Nos protege, nos guarde, nos dê uma semana abençoada em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado e edificado por Deus.